Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Educa Floripa. Hoje vamos falar sobre um tema fundamental para a saúde e o bem-estar dos nossos estudantes, a campanha de vacinação nas escolas da rede pública municipal. A ação vai garantir a atualização da caderneta vacinal para crianças e adolescentes entre 9 e 14 anos. Para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe Ana Paula Felipe, que é diretora da Educação Especial. Seja bem-vinda, diretora. Muito obrigada pelo espaço Educa Floripa. Quais são os principais imunizantes que serão trabalhados nessa campanha? Os principais imunizantes, a gente vai estar atualizando a carteira de vacinação dos nossos estudantes. Então, vai ter das mais diversas vacinas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Entre uma delas é a gripe, a própria HPV, que está dentro da faixa etária do ensino fundamental da nossa rede municipal de ensino. Como tem sido a parceria entre as equipes de saúde e educação para organizar a campanha e orientar as famílias? Então, a iniciativa é do governo federal, né? Uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Saúde, até para alavancar o número de crianças nessa faixa etária para vacinação e se prevenir em relação a doenças contagiosas, principalmente. Então, a prefeitura, né, imediatamente também tomou a iniciativa, juntamente com a Secretaria Municipal de Educação, com a Secretaria Municipal de Saúde, para a gente realizar a vacinação dentro da rede municipal de ensino, dentro da faixa etária, que a gente possa prevenir as doenças, né? Já que o foco da educação é a aprendizagem, a gente precisa que essas crianças estejam bem com a sua saúde. Então, a melhor forma de se prevenir é a vacinação. E aí, uma das alternativas que a gente vem realizando é a comunicação direta, a comunicação dentro do território, entre o posto de saúde e as unidades educativas. Então, a gente, enquanto Secretaria Municipal de Saúde e de Educação, a gente faz toda a orientação, né, para a rede, por comunicação via e-mail, orientações diretas com os nossos diretores, para estabelecer essa comunicação, para estabelecer uma agenda dentro da organização do próprio posto de saúde e da escola, onde toda a comunidade, não só o nosso estudante, mas toda a comunidade do território vai ter acesso à vacinação. Além da imunização, a Secretaria de Educação desenvolve outras ações de saúde e bem-estar? Nós temos, dentro da Secretaria Municipal de Educação, o Programa Saúde na Escola, que é uma política pública federal. Então, a gente realiza outras ações dentro do programa, em parceria com a saúde, com a própria assistência, serviços intersetoriais para o bem-estar da saúde do estudante. Então, a gente trabalha com a questão da nutrição, da saúde mental, a prevenção em relação ao próprio Covid, as vacinações, atividades físicas. Inclusive, a gente tem no mês de setembro o mês da saúde escolar, onde a gente realiza diversas ações de consciência, né? A gente tem de conscientização. Então, a gente tem diversas ações no decorrer do ano, mas enfatizamos em setembro com as nossas unidades educativas a questão da saúde do escolar. Então, em parceria com a saúde, com a Secretaria de Saúde, as ações voltadas ao nosso estudante. Infelizmente, a gente vê índices cada vez menores aí de vacinação, né? Como é que a Secretaria enxerga a importância de realizar ações como essa dentro do ambiente escolar? É importante que a gente tenha mais um espaço, né? Mais um espaço dentro da rotina familiar, onde essa criança ela pode ser vacinada em qualquer período dentro da sua rotina escolar. Então, essa família pode estar levando essa criança para a escola, já tomar vacina, na hora de buscar essa criança. Então, é mais uma oportunidade de acesso à prevenção a doenças contagiosas. Então, a escola, a educação, ela tem que fazer parte desse processo. A educação e a saúde são redes de proteção à criança, ao estudante, onde a gente pode também tá contribuindo para o processo de aprendizagem, voltando nesse objetivo, porque esse estudante, para aprender, ele precisa estar bem de saúde, estar bem dentro da unidade educativa. Diretora, a gente agradece mais uma vez a sua participação e os esclarecimentos aqui para o Educa Floripa. Eu que agradeço, né? A Secretaria Municipal de Educação agradece,
mais um espaço de divulgação, que é o Educa Floripa, um espaço onde que a gente pode estar divulgando a importância da vacinação, a importância de se prevenir, num ato simples que é a vacinação, de estar levando seu filho, de estar incentivando. As crianças maiores, inclusive, elas podem estar sozinhas com seu cartão de vacinação a partir da autorização dos pais, dos responsáveis. Então, agradecemos novamente, reforçamos o agradecimento, que a comunidade escolar ela possa se envolver nesse processo, inclusive os responsáveis, atualizando a sua própria vacinação no território onde reside, onde estuda esse estudante. Mais de 500 alunos serão contemplados com a campanha e as datas já definidas para essa primeira etapa são 29 e 30 de maio, EBM Maria Conceição Nunes, no bairro do Rio Vermelho. 2 a 4 de junho, EBM Darcy Ribeiro, também Rio Vermelho. 9 a 11 de junho e 16 a 18, 2 EBMs de Canasvieiras. E 23 a 25 de junho, EBM Intendente Aricomedes da Silva, Cachoeira do Bom Jesus. Olá! Hoje no Dicas de Leitura nós teremos a conversa com Rosane Cordeiro. Ela que é doutora em letras, nossa parceira na Semana Municipal do Livro Infantil, no Clube da Leitura Gente Catarinense em Foco, escreve contos, crônicas, poemas, tem sido uma escritora atuante para todas as idades, porque ela escreve para adultos, para jovens e para crianças. Hoje teremos então a alegria de conversar contigo, Rosane. Eu agradeço muito a parceria. Há pouco tempo tivemos a Semana Municipal do Livro Infantil e a tua participação foi muito elogiada. E uma das coisas que ficou muito pulsante foi o momento formativo também com os nossos profissionais. Mas eu queria saber alguns detalhes para compartilhar com as pessoas que nos assistem, para que eles possam conhecer um pouco mais do teu trabalho e da tua obra. Como iniciou essa paixão pela escrita? Pois então, Valesca, eu quando jovem, eu fazia poemas. E eu já tinha, né, com meus 17, 18 anos mais ou menos, eu já tinha um livro de poesia. Eu via muito meu pai ler, então acho que ele foi meu exemplo, né? E eu sempre gostei de ler e de escrever na escola. Né? Naquela época, a gente não tinha aula de escrita e de leitura, não tinha livros obrigatórios para ler, né? E a gente lia, né? Eu lia, pelo menos, né? Eu e alguns amigos, porque a gente não tinha celular, né? Mal tinha uma TV, mal tinha uma programação legal para fazer, né? Eram outros tempos. Mas começou assim, então, com esse livro de poesia, esse caderno, né? Que eu posso dizer que era um livro já, apesar de eu não ter publicado. Depois eu fui fazer letras, que foi uma segunda opção, mas foi uma segunda opção consciente. Eu pensei, se eu não passar para medicina, que era o que eu, em um primeiro momento, pensei em fazer, eu vou passar para letras, com certeza para letras eu vou passar e eu vou fazer um curso que eu vou gostar, né? E daí me inseri no universo das letras, daí li mais ainda, né? Conheci melhor esse universo literário, e só que daí fiquei na literatura acadêmica, né? Depois no mestrado, depois no doutorado, muitas salas de aulas, nas salas de aulas trabalhando muita literatura, muita poesia, muita música, porque eu sou da arte, né? Sou arteira. E em 2013, né, eu fiquei 13 anos trabalhando como professora de redação de uma escola privada, né? Trabalhei também 13 anos em escola pública, depois eu fui para uma escola privada. E lá eu dava um atendimento bem específico aos alunos, né? E às vezes eu escrevia com eles. Eles me inspiravam a escrever. Enquanto eles estavam escrevendo, eu também, né? E assim surgiu o primeiro livro de crônicas, que é o Teatro do Cotidiano. Porque às vezes eles dizem, professora, lê para nós o teu texto, que é este aqui, publicado pela editora Insular. Né? São crônicas que falam sobre educação, sobre a mulher, sobre temas bem, né? Até sobre, por exemplo, aqui tem um músico de rua, um artista aqui conhecido na cidade. São temas bem diversos, né? Assim surgiu o primeiro livro, né? Eu pensei assim, agora eu vou publicar meu primeiro livro, que foi esse aqui. E daí não parei mais, né? Daí publiquei esse, depois eu publiquei o De Choros e Velas,
que é poesia, conto e crônica. Tem pouca crônica, tem mais poesia e conto. É um livro bem forte, que é este. Né? É um livro forte porque é sobre o feminino. Né? Eu sempre comento que um primo, quando recebeu o convite, ele disse: "Ai, já sei do que trata o teu livro. Choro, chorinho", porque o chorinho, o gênero musical, né? E vela, um jantar à luz de vela. É tudo que esse livro não é. É sobre o feminino, sobre a violência contra a mulher. Né? Falar sobre o feminino, infelizmente ainda no Brasil, o Brasil é o 5º, né, no mundo que mais mata mulheres, infelizmente, né, não dá para falar de forma romântica. Então esse livro tem várias personagens, mulheres, casadas, tem homens também, mas em menor quantidade. Depois surgiu só de poesia, que é O Amor Não Cabe no Peito. Né? Ele é da série... este aqui é pela editora 2x4. Este aqui é também da editora Insular. É uma série só de mulheres, do Nelsinho, né? Um queridão que me convidou para fazer parte dessa série. É um livro todo de poesias. Depois veio mais um de crônicas, que era para ter sido o segundo, mas não foi. Daí depois eu mudei um pouco assim, dos textos. Ele não saiu, ele era para sair em 2015 ou 2015. Daí não saiu, foi ficando. E saiu em 2021, daí um pouquinho diferente. E daí esse aqui é um livro com uma amiga, que é de contos e crônicas, a Maria Agostini Mello, é produção independente. Daí eu comecei uma produção independente, assim, porque não é fácil, né? Escrever, publicar, divulgar, vender, enfim, lançar, dar a cara a tapa, que o escritor faz isso, né? Eu e ela fizemos, então, organizamos esse livro, que é todo de contos e crônicas. É um livro muito gostoso de ler, porque uma começa o tema, daí a outra continua de uma forma diferente. E entre nós, porque ele é fruto de encontros musicais, artísticos, em casas de amigos, na minha própria casa. É uma turma que toca algum instrumento, que lê poesia, que faz arte. Né? E daí eu entrei no universo infantil, e do qual eu não consegui mais sair. E eu tô nessa, não deixo, né, de escrever contos e crônicas. Eu estou indo agora para Flip, em julho, para lançar mais um livro só de contos, que são para jovens e adultos. Né? Mas eu não paro mais, o universo infantil aí me enfeitiçou. Acho que eu fiquei enfeitiçada. Daí eu comecei com o livro Inverso, que é este aqui, né, sobre uma indígena do Morro dos Cavalos. O texto é em forma de poesia. Né? É uma indígena, é um tema que sempre me aborrece, né? Quando eu vejo uma indígena, uma criança indígena sentada nas calçadas da cidade, né? Vendendo artesanatos com a mãe. Isso é uma coisa que me choca muito, ainda me choca. Né? E é sobre uma indígena, então, que vem para Floripa, vem para a cidade para vender os artesanatos e que fica vendo o mundo de baixo para cima e não gosta desse mundo que vê de baixo para cima, porque as pessoas olham para ela de cima para baixo, né? Quando olham, a maioria não olha. E ela pede para a mãe para não vir mais para a cidade, porque ela não gosta desse mundo apressado, né? Que quase pisa nela, né? Sentadinha ali no chão. Enfim, uma indígena do Morro dos Cavalos. Eu fiz uma contação lá na escola Batista Pereira. Fiz uma arrecadação na escola, a escola foi muito parceira, arrecadei comidas lá e eu estive daí no Morro dos Cavalos fazendo a contação de história também para as crianças de lá. Né? Levei o que a gente conseguiu recolher, arrecadar lá e fui lá contar para eles esse livro aqui, que é um pouquinho sobre eles, né? Esse foi então o primeiro infanto juvenil, né? E o segundo, que é o... Todo mundo fica louco com esse livro, né? Que é Em Cada Canto um Conto, que é a história de 4 manezinhos. Eu sou manezinha da ilha, né? Eu digo que sou mané ao quadrado, porque meu pai era do Ribeirão, minha mãe do Saco Grande.
né? E ele conta a história, então, de 4 primos que moram em 3 diferentes regiões de Florianópolis. Uma mora nos ingleses, com a avó, que é benzedeira. A outra mora no Itaguaçu, com os pais. E tem invejinha boa, né? Tem invejinha dos 2 primos que moram no Ribeirão. Né? Porque que são irmãos, né? Os 2 outros primos, os 2 meninos da história são irmãos e moram no Ribeirão. E tem essa invejinha boa porque o sonho dela é entrar numa banda de música. Né? E lá tem a banda da Lapa. Né? Então, é uma história que fala sobre oradores fictícios, mas possíveis, da ilha de Florianópolis. 4 crianças que têm sonhos diferentes dos sonhos dos pais, porque os pais são pescadores e as mães e vós rendeiras. E eles querem que as meninas sejam rendeiras e que os meninos sejam pescadores. Só que uma menina quer ser pescadora. A outra menina quer ser musicista. Um dos meninos quer ser pescador igual o pai, igual o avô. E o outro quer ser rendeiro. Por que não, né? Nós temos o Dinho, que é um rendeiro bem famoso, que trabalha no mercado público. Meio que eu me inspirei na história do Dinho, né? Esse personagem é um pouquinho, né? Todos têm um mar no nome, começam com mar. Então é Marta, Marisa, Marcos e Márcio. E é isso, esse é em cada canto um conto. E por último, a todos, eu não posso deixar de dizer que esses 2 foram ilustrados por uma amiga queridíssima, que é a Raíssa Serafim Farias. Né? É uma amiga do coração e que tem me ajudado muito nessa arte de ilustrar. E inspirada nela daí, né, eu fiz o Zangão Zezé, eu escrevi e eu ilustrei. Esse aqui foi o último livro. Né? E tá bonito. Né? Com o auxílio dela, ela foi me dizendo, eu fazia o desenho do Zangão, mandava para ela. O primeiro ela disse assim, tá horrível! E eu fui fazendo e refazendo e refazendo. Enfim, cheguei lá. Né? É uma história bem sensível, porque fala sobre paternidade. O Zangão não tem pai, né? O Zangão é só filho da mãe. Não sei se vocês sabem. O Zangão é fruto de um óvulo não fecundado. Ele nasce de um óvulo não fecundado. O óvulo fecundado da abelha. E o óvulo não fecundado, do óvulo não fecundado, nasce o Zangão. Como eu tenho um Zangão que está sempre lá me acompanhando no meu jardim, quando eu vou para a rua, eu viro assim, fico meio que desviando dele. Um dia eu falei sobre o Zangão, não sei nada sobre o Zangão. Todo mundo tem medo do Zangão. Daí eu fui ler, fiquei surpresa com essa questão biológica, né? Essa questão científica, que eu não me lembro de ter aprendido na escola. Né? Que o Zangão realmente ele não tem pai. Daí ele chega no Jardim Triste, a história é contada por um IP. O IP vê o Zangão triste, pergunta para ele por que ele está triste. Daí ele diz que está triste porque não tem um pai para zanzar com ele por aí. O nome dele é Zangão Zezé. O Zangão Zezé fica zangado, porque o gato diz para ele, não, a coruja diz para ele, mas tu é só filho da mãe, Zangão não tem pai. Daí ele fica zangado e sai do jardim, vai-se embora daquele jardim, vai conhecer mundo afora, né? Buscar uma resposta. Descobre que há jardins, porque o jardim é lindo, o jardim que ele mora, tem jardineira, é bem cuidado. Mas ele quer saber por que ele não tem pai. Né? E daí ele descobre, daí ele vê outros jardins morrendo por falta de cuidado, vê jardins sendo substituídos por prédios, vê jardins de cimento, de plástico, flores de plástico. Não gosta muito do que ele vê fora daquele jardim que ele nasceu. Né? E descobre que há outros seres sem pai como ele. A formiga é uma, né? Que ele não sabia, apesar de ter formiga lá, ele não sabia que a formiga não. O carrapato também. Daí ele descobre que há outros seres sem pai como ele, mas que há outros também sem mãe. E que há outros ainda sem pai e sem mãe. Daí ele volta para o jardim que ele nasceu, feliz da vida, porque ele descobre qual é a função dele. Pai ele nunca vai ter, mas que pai ele pode ser. Daí ele encontra uma abelha chamada Amanda, né? E daí nasce um monte de zangãozinho, abelhinha.
É o final da história, né? É isso. Rosane, que rica produção, né? E eu acho excelente, assim como aqui foi a nossa conversa, tu realmente engatou a tua produção de escrita, de estar trazendo formas diferenciadas, né, dessa linguagem linda que é a questão nossa da literatura mesmo, linguagem literária. E essa Semana Municipal do Livro Infantil nós tivemos, eu comecei falando sobre isso, retornos muito positivos. Tu tens tido experiências diferenciadas na nossa rede municipal de educação. Eu queria que tu compartilhasse um pouco como tem sido a recepção das crianças, principalmente nesses livros que nós temos do Clube da Leitura. Então, Valesca, as crianças são apaixonantes. Elas querem te tocar, elas querem te abraçar, te beijar, conhecer o processo, né? Ficaram muito curiosas com o livro, porque quando eu disse que eu ilustrei, né, porque foi esse aqui, né, agora eu contei esse livrinho aqui, que é o Zangão Zezé. Né, fui mostrando para eles as folhas, que eu inseri colagem, né, então colagem, fui questionando, vocês conhecem essa folha, qual planta, né, de qual planta é essa folha, e eles foram identificando. Né, então essa troca com criança é algo muito produtivo. E é algo assim que eu não imaginava. Né? Como eu fui professora de jovens e adultos, uma vida inteira, né? Eu trabalhei com o Fundamental 2 só, então do 6º ao 9º. Né? Fui professora de magistério, trabalhei literatura, né, com minhas alunas de magistério, mas eu nunca tinha sido professora de criança. Quer dizer, eu nunca fui professora de criança. Então não me via. Né? Então, até costumo dizer que a literatura infantil, para mim, ela aconteceu depois, assim, numa fase mais madura, diferente, eu acho, do que acontece com a maioria das pessoas, né? Que começam na literatura infantil e vão, né? Então, é muito legal, sabe? Com esse livrinho aqui, que eu fiz a contação já em outras escolas, né? Eles se identificam, porque como são, né, personagens da ilha, né, tem temática da ilha, a questão do boi de mamão, as rezas, né, os mitos, as lendas, a lenda da figueira, né, a lenda do Itaguaçu, das bruxas transformadas em pedra. Um detalhe, é a bruxa que é boa, é a bruxa má, né, é uma bruxa boa, sabe? Que é a avó Laurete. Então, com este livro aqui, eu desenvolvo a dobradura com eles. Daí eles ficam assim, apaixonados. Eles têm muitas dificuldades, né, com essa questão de dobrar, né, de prestar atenção, né, porque ainda são crianças pequenas, eram crianças, se eu não estou enganada, do 4º e do 5º ano. Né, então eles têm um pouquinho de dificuldades. Mas quando eles chegam no final da história, que é aquele boom, né, eles ficam, né? Então é muito prazeroso, é muito legal, precisamos levar mais literatura para essas crianças, não podemos subestimar as crianças, elas entendem, elas compreendem, elas merecem bons textos. Então, Rosane, agora eu gostaria de saber dos teus novos projetos, porque tu és uma artista, na verdade, assim, experimentalista, tem trabalhado com a escrita de diferentes formas, com a imagem em diferentes formas, né? Daí traz também o suporte. O que eu tenho visto é que tu trabalhas também com suporte além do papel. Eu sou uma mulher de projetos, Valesca, muitos projetos, bem quieta, não paro nunca. Então, tenho mais 2 livros, né? Um com certeza vai sair agora em julho, que é o Pedro Bola. Ele foi aprovado pelo Aldir Blanc, pela Prefeitura de São José. Já está a caminho, né? Mas daí tem o projeto que eu já falei, que é da Flip. Né? E tem um outro que eu fiz para o Elizabeth Ander, que é o Menino e a Lagoa, que é um livro que também está pronto, quase pronto. Não consegui, porque fui a 5ª, colocada lá na inscrição, mas tudo bem, né? Uma hora ele sai. E também me aventuro pela ilustração, pelo bordado, que eu gosto muito de trabalho manual, gosto de reciclar materiais, sabe? Enfim. Então, hoje eu estou produzindo assim, alguns poemas, né, como esse sobre Floripa, daí eu bordei Floripa, bordei a ponte, né, tentando levar para o meu mundo, né, para o mundo, o meu poema, a minha poesia. E é isso. Floripa é ilha, mas é mundo.
É história, é desterro. Já teve nome de santa, já teve onda no nome. É maresia de poesia, figueira te espiar a noite inteira. Ilha do poeta emparedado, do pintor empoderado, de mulher bruxa sem peninha. Ilha de pedras de cascais a enfeitiçar o ano inteiro. Floripa é pedacinho que rima com zininho, cidade de mulher eleita, de mulher aceita, de Joãos, Joanas e Manés. Lindo! E mais uma dica. Esses livros, eles estão disponíveis para o empréstimo da população de Florianópolis. Você pode consultar lá na página da prefeitura, no final tem bibliotecas, pesquisa o título ou o nome do autor e pode ir perto da sua casa, na unidade mais próxima, e fazer o seu cadastro. Ou aqui no Centro de Educação Continuada, no centro de Florianópolis, que nós temos uma biblioteca central na Ferreira Lima. Traga somente um comprovante de residência, sua identidade e pode fazer o empréstimo. Que possamos ter na leitura esse momento prazeroso em família, lembrando que o Felizes para Sempre está nas delicadezas do cotidiano. Espia, gente! Estou aqui no Educa Floripa para contar mais uma história para vocês. E a história que eu escolhi é essa aqui, ó. Cobra Apaixonada, da Lúcia Bittencourt. Eu vou dizer para vocês que essa aqui é um trava-línguas. O que é um trava-línguas, vozeca? Gente, é se a gente se atrapalha. Brinca com as palavras. Se eu me atrapalhar, tá tudo certo. É um trava-línguas. Vamos começar? Gente, a cobra vê a cobra. A cobra está enrolada, a cobra. A cobra está enrolada. A cobra se desenrola e rebola até a corda. A cobra pede para a corda. Acorda! Mas a corda não acorda e continua enrolada. A cobra se enrola na corda e diz, gente, ó, que ela está apaixonada. Mas a corda não sente pena da cobra, pois a cobra não entende, gente, que a corda não é cobra. Olha, até que eu consegui falar direitinho, não travei a minha língua. Gostaram? Até a próxima história. Um beijo do Vozeca. Espia, gente! Estou de volta e eu acho que vocês já perceberam o quanto eu gosto de histórias que envolvem caixas de todos os tipos. Já contei algumas aqui no nosso quadro. E hoje a história é essa. O Homem que Amava Caixas, de Stephen Michael Kingle. E a tradução foi da Gilda de Aquino. Essa história é linda e eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo a gente conhecem. A história é mais ou menos assim, ó. Era uma vez um homem. Esse homem, ele tinha um filho. O filho amava o homem e o homem amava caixas. Caixas grandes, caixas redondas, caixas pequenas, caixas altas, todos os tipos de caixa. O homem, ele tinha dificuldade em dizer ao filho que o amava. Então, com as suas caixas, ele começou a construir coisas para o seu filho. Ele era perito em fazer castelos. E seus aviões de caixas sempre voavam. A não ser, claro, que se chovesse, né? Aí não tinha como voar. As caixas apareciam de repente, quando os amigos chegavam, e nessas caixas eles brincavam. E brincavam, e brincavam. A maioria das pessoas achava que o homem era muito estranho. Os velhos apontavam para ele. As velhas olhavam, zangadas para ele. Os seus vizinhos, eles riam dele pelas costas. Mas nada disso preocupava o homem, porque ele sabia que tinham encontrado uma maneira especial de compartilharem o amor de um pelo outro. É uma história bem linda, né, gente? O Homem que Amava Caixas. Um clássico da nossa literatura. Um beijo bem grande e até a próxima história. No programa de hoje, falamos sobre ações que reforçam o compromisso e o cuidado com a formação integral dos nossos estudantes.
É um privilégio mostrar projetos e iniciativas que fazem da educação pública de Florianópolis um exemplo de dedicação e transformação. Até a próxima!